Do terceiro ano. Vamos continuar aqui a nossa revisão. Hoje a gente vai falar do Present Perfect Progressive. Vocês já estão carecas de saber, a gente viu isso bastante em sala de aula. O Present Perfect Progressive ele é um tempo verbal, é muito fácil de usar. Ele é usado, né, para indicar uma ação que começou no passado e essa ação ela se estende até o presente. Eu tenho uma definição aí na tela que diz o seguinte, né? Esse é um tempo verbal utilizado para mencionar algo que começou no tempo passado e que continua acontecendo até agora. Esse tempo verbal é conhecido por Present Perfect Progressive, pois ele é progressivo, ou seja, ainda está acontecendo. Mas ele também é conhecido como Present Perfect Continuous. Tá? Além de Present Perfect Progressive, eu posso chamá-lo de Present Perfect Continuous. Então o nome dele é Present Perfect Progressive porque ele é progressivo, ou seja, ele se estende até o presente. Como que eu componho esse tempo verbal? É bem simples a estrutura do Present Perfect Progressive. Né? Eu vou usar aí o verbo auxiliar have, mais o verbo be no particípio passado e o verbo principal acrescido de ing. Aí eu tenho uma definiçãozinha, olha só. É muito simples montar uma frase utilizando esse tempo verbal. Basta seguir a regra de pessoa mais have ou has, dependendo da pessoa, né, que está fazendo a ação na sentença, mais been no particípio passado, mais o verbo principal com ing, mais o complemento da frase. Aí eu tenho uma frase aí, olha só. I have been living in London since 2010. A estrutura é a seguinte. Have been e o verbo principal com ing. Está aí destacado de verde para vocês. Como que eu traduzo essa frase? Quando eu tenho Present Perfect Progressive, eu posso traduzir de duas formas. Ou eu traduzo a sentença usando o presente simples, ou eu traduzo a sentença usando o pretérito perfeito composto da língua portuguesa. Se eu for traduzir essa frase utilizando o presente simples, eu vou traduzi-la da seguinte forma. Eu estou morando em Londres desde 2010. Mas se eu utilizar aí o pretérito perfeito composto, eu vou traduzir essa frase como eu tenho morado em Londres desde 2010. Então, assim, a questão da tradução ela vai se aplicar dependendo do contexto, tá? Ou a mais adequada. Nesse quadrinho verde aí eu tenho só uma observaçãozinha em relação ao sujeito da frase, que é a seguinte, né? Se a frase estiver em terceira pessoa do singular, eu tenho que alterar o verbo auxiliar, nesse caso, have vira has, tá? E o has, então, ele é restrito para os pronomes he, she, it. Se essa frase aí tivesse em terceira pessoa, por exemplo, ela ficaria da seguinte forma. She has been living in London since 2010, ou he has been living in London since 2010. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, olha só. She's been waiting for you for 30 minutes. Essa frase aí eu tenho uma contração, olha só, esse S aí de verde, e aí a contração do pronome she mais o verbo auxiliar have, nesse caso has. Tá? Então eu posso falar she's been waiting for you for 30 minutes, ou também posso falar she has been waiting for you for 30 minutes. Essa frase vai ser traduzida como, se eu utilizar o presente, ela está esperando por você há 30 minutos, ou se eu usar aí o pretérito perfeito, eu vou traduzi-la como ela tem esperado por você por 30 minutos ou há 30 minutos. Tá? Depende do contexto, eu prefiro utilizar nesse caso aí o presente simples mesmo. A segunda frase aí eu tenho I've been waiting for you all my life. Né? Eu também tenho uma contração aí entre o pronome I mais o verbo auxiliar have, então eu posso falar I've been waiting for you all my life, mas eu também posso falar I have been waiting for you all my life. Tá? Traduzindo, ficaria, usando o presente, seria eu estou esperando por você a minha vida toda, ou usando o pretérito perfeito composto, ficaria eu tenho esperado por você a minha vida toda. Tá? A terceira frase aí, ela não cabe uma contração, ela está na interrogativa. Have you been looking for her? Que seria você tem esperado por ela ou você está esperando por ela? E na quarta frase aí eu tenho We haven't been studying since March. Tá? Eu também tenho uma contração aí entre o verbo auxiliar have mais a partícula negadora not, tá? Que nesse caso virou haven't. Tá? A tradução dessa frase seria ou nós não estamos estudando desde março, ou utilizando o pretérito perfeito composto seria nós não temos estudado desde março. Então eu prefiro usar o presente aí na tradução dessa frase. Eu vou deixar um questionário para vocês aí, para vocês responderem. Creio que vocês não tenham dificuldades, até porque a gente viu isso bastante em sala de aula, mas mesmo assim praticar não quer demais. Façam um exercício, respondam a lista de chamada.
Semana que vem, não, eu creio que a gente já terminou aqui o nosso conteúdo do primeiro bimestre, né? O que cairá aí o que seria a nossa avaliação. Então é isso, estudem, façam um exercício, respondam a lista de chamadas. Semana que vem tem mais vídeo. Tenham um bom dia a todos e até mais.